que já tá na tela o que é, né? Tô vendo aqui uma matéria da CNN, acho que de 1 hora atrás. Também tô testando aumentar um pouquinho o volume aqui sem, esperando, ó, já é perigoso estourar, já entra no vermelho ali. Isso que eu tô mais próximo da câmera. Quando eu fico longe é mais garantido. Vou tentar fazer daqui sem óculos mesmo. Dá pra aumentar um pouquinho o volume aqui. E aí eu vou testando aqui se chega no vermelho. Enfim, né? Tem um camarada aí que postou uma dica lá de supressão de ruído, né? Obrigado aí. No vídeo do resumo do livro do Golkubounov. Mas é isso aí, né? É bem limitado e não tem pós-produção, tá? Nem dá tempo de fazer essas coisas, é só um vlog mesmo. Talvez eu... Olha aí, tem barulho de martelo do vizinho. É isso aí, é um vlog, né? Fazer o quê? Talvez eu consiga um dinheiro aí a mais aí, compro um microfone, talvez um dia eu troque de computador, coisa que eu fazia solteiro não dá mais pra fazer agora. Ficar trocando de computador, né? Isso porque eu nem era igual meus amigos que ficavam trocando de ano em ano. Eu deixei o meu PC, que era desktop, que era bem melhor lá no Pará. Agora eu tô com um notebook bem limitado. E eu vou usar o do serviço, né? Que é do serviço. Vou ficar usando ele. Então, eu queria fazer umas ponderações aí sobre essa guerra. Estão em guerra, tá? Esse negócio de escalada e tal. Você atacou míssil, matou um monte de civil, acabou um monte de míssil, você explodiu um monte de coisa. Está em guerra, tá? Eu pulei aqui o comecinho da matéria. Eu vou direto para essa parte aqui. Israel knows no boundaries. They intrude wherever they want with permission from America. We are by no means seeking to expand the war, but naturally, as our army, our powerful IRGC, and our dear people have shown, appropriate responses have been given so far. The more they try to escalate, naturally, the responses will become tougher and more severe. More innocent people may lose their lives. Jeremy Diamond was at the scene of one missile strike in Tel Aviv and filed this report just a short while ago. I'm at the site of an Iranian ballistic missile attack in central Tel Aviv. This ballistic missile struck this area in the early hours of this morning, severely damaging 3 residential buildings right behind me. As you can see, in this whole street is littered with debris as rescue crews move in and out, still trying to assess the damage, to find anybody who might be trapped under the rubble, and also to get people out of their apartments. There are also folks who have arrived here to try and get back inside to get some of their belongings and to make sure that their loved ones are okay. This is one of 4 ballistic missile attack sites in central Tel Aviv alone. In addition, there was a ballistic missile attack in northern Israel, in Haifa as well. More than 70 people were injured in these attacks, according to Magen David Adom, Israel's national rescue services. And of course, we are seeing that these attacks are continuing to escalate, and concern is rising here in Israel about the number of casualties and how many more may come. Jeremy Diamond, CNN, Tel Aviv. Let's dig deeper. CNN's Paula Hancock is now joining me from Abu Dhabi. Paula, thanks for being with me again. We appreciate it. Bom, acho que é o principal aqui que eu queria mostrar, assim, eu tô aí há 40 invernos, né? Estamos aí no meu 46º inverno, começando agora, como eu nasci no inverno, então estamos aí para completar 46º ano de vida. E eu nunca tinha visto Israel bombardeado, não me lembro, tá? Lembro de ataques de homem-bomba, não lembro se chegou a atingir Israel, provavelmente, lembro de conflitos com os palestinos, mas não me lembro de Israel bombardeado. A gente tem
eu tive que estudar isso, né? Em uma das disciplinas de geografia era a geografia do Oriente Médio. Era uma optativa que eu peguei. Na época a professora era uma professora nova, bem empolgada, assim. Muito boa professora, eu consegui esquecer o nome dela. Minha memória é horrível. Mas enfim, a gente teve que estudar muito, né? Na disciplina inteira, ou seja, no mínimo 6 meses estudando o Oriente Médio. Eu tive que apresentar um trabalho, acho que já citei em outros vídeos. E aí, diferente dos meus colegas, porque ela avisou, não, o trabalho é a apresentação de 15 minutos, tanto que eu fiquei sendo acelerado porque eu estava passando meus 15 minutos. Meus colegas ficaram me zoando, falando, o cara quer contar a história do mundo, porque eu usei como fonte a Bíblia também, tá? Com todas as ressalvas. Com todas as ressalvas, eu usei a Bíblia em parte, coloquei lá na bibliografia. Você pode usar? Pode, desde que fique explícito o que você está usando ali da Bíblia. E, enfim, é um conflito muito longo para ser discutido, né? Mas a gente consegue resumir aí. Porque a gente está em outra fase, tá? Outra fase da humanidade. A gente está na fase capitalista. Então, embora assim, eu costumo falar para todo mundo, né, que eu conheço, discutir, toda ação que eu tomo, ela é um conjunto de fatores. Aí você divide a porcentagem dos fatores. Sei lá, eu estou almoçando sorvete hoje, só um exemplo hipotético. Por que eu estou almoçando sorvete? Aí você pode ter um monte de fatores, porque eu queria muito sorvete de morango, fazia 1 ano e meio que eu não tomava sorvete de morango, você vai somando. E aí você tem um terceiro fator, não tinha comida nenhuma em casa. E aí você vai distribuindo a porcentagem aqui. Viu por que eu almocei sorvete? Tá? É só um exemplo, isso serve para tudo que eu faço na minha vida. Cada vez que eu faço alguma coisa, tem um monte de fatores por trás dizendo por que eu estou fazendo aquilo. Às vezes a porcentagem é gigantesca, tipo 90% de eu fazer alguma coisa por causa de um fator só. E esse conflito aqui é um exemplo disso, tá? Mas o que a gente tem de relevante para falar? O conflito muda muito, né? Então isso aqui não é uma guerra. Isso aqui não é uma guerra, né, do Império Romano contra os judeus, tá? Você tinha um motivo, você tinha vários motivos, você tinha todo um contexto completamente diferente desse daqui. Isso aqui também está relacionado ao êxodo, né, dos judeus, tá? Claro que tá, mas qual que é o peso disso aqui? Ele não é mais o mesmo peso, ele é um peso muito baixo, tá? E o principal problema disso é o sionismo. Então você pode ter toda uma discussão sobre sionismo, qual é a validade do sionismo, quem defendeu. Aí você tem, em épocas muito mais recentes, tem o envolvimento de áreas chamadas de esquerda, áreas chamadas de direita em apoio ao sionismo. Você vai discutir os regimes sionistas, né? Alas à esquerda e à direita do sionismo, por exemplo, Netanyahu é uma ala extrema-direita do sionismo, praticamente. Mas você diria, uma ala esquerda do sionismo é uma esquerda? Complicadíssimo, tá? Complicadíssimo. Então eu vou retomar rapidamente o que acontece, né, em Israel, Palestina. Como todo mundo sabe do básico, os judeus, eles tiveram, primeiro, a lenda de ter um reino judeu ali, que ocupou toda a área, é meio que lenda mesmo, é difícil comprovar historicamente, tá? Você tem muita retórica, né, relatos históricos e tal, mas enfim, nunca teve um grande reino judeu que ocupou toda aquela região, né, que hoje é Israel. E é controverso dizer isso, mas enfim, é muita guerra, né? Muita guerra e muitas das guerras, elas são seguidas de genocídios, muitas das guerras são seguidas de escravizações, né, ao longo da história. Muitas das guerras são seguidas de expulsão dos povos originários. Isso ocorria também, tá? O que ocorreu bastante com os judeus. Então eu fui criado como católico, então na minha cabeça ia ser muito claro toda a história do
Egito, né? Toda a história do povo judaico prisioneiro no Egito, do êxodo, da terra prometida e não sei o que. Então é muito comum para mim. Eu não vou ficar discutindo Bíblia aqui, tá? Porque a maioria das pessoas sabe um pouco da Bíblia. É um negócio muito difundido, quer queira ou quer não. Então o que a gente tem de história mais recente é que, bom, houve o êxodo judaico. Ainda assim existiam muitos judeus, principalmente em Jerusalém, tá? Mas governando não. Então vamos pegar ali quando o islamismo se espalha, né? Lá para o ano 600, Maomé, né? Que é a última divisão da religião monoteísta baseada em Javé, né? O Jeová, o Yahvé, né? Ou Deus, né? Para quem gosta de chamar Javé de Deus, o Deus único, com D maiúsculo. A última divisão é o islamismo, onde você tem o Maomé. O Maomé, dentro do islamismo, ele é considerado o último e maior profeta de todos, né? Depois de Jesus. Acho que Jesus é considerado um profeta, um grande profeta, né? Então essa é a principal divisão. O judaísmo, ele não reconhece Jesus, a religião é parada ali, né? Antes de Jesus. Aí vem o cristianismo, reconhecendo Jesus como filho de Deus, na verdade parte da Trindade, e aí varia de acordo com as religiões. Por exemplo, Testemunhas de Jeová não considera Jesus filho, Deus, tá? Uma Trindade. Posso estar falando besteira, mas eu tô vendo minha esposa tá com o caderninho ali dos Testemunhas de Jeová. Eles reconhecem Jesus como filho de Deus, enviado por Deus, como o maior espírito. Eu acho que ele era da época de que Satanás é o anjo renegado, Jesus já existia, alguma coisa assim, tá? O espiritismo considera que Jesus é o maior espírito. Então tem várias variações, mas enfim, o cristianismo pega Jesus, o principal, a linha principal, como parte da Santíssima Trindade, o Espírito Santo com Deus. E aí chega o islamismo, que reconhece ele apenas como um apóstolo, como um profeta. E aí sim, Maomé como o maior profeta. O Maomé, eu posso escorregar aqui e ali, porque o meu conhecimento não é profundo, mas o Maomé, ele segue Javé, né, o Deus principal, é o Deus, o único Deus, tá? Para eles também é o único Deus. E lá pelo ano 600 a religião se espalha e é uma religião meio militarizada, tá? Eles vão conquistando boa parte dos territórios. Você já deve ter ouvido falar da La Reconquista ou da Reconquista, né? A Reconquista só existe, né, na Espanha e Portugal, porque eles perderam território por um longuíssimo período de tempo, tá? Por exemplo, o domínio dos almorávidas maometanos dominou a Península Ibérica por séculos, tá? Então o islamismo avançou pela África, avançou pelo Oriente Médio e tomou parte da Europa, a parte sul da Europa. Então era uma religião bem militarista. As cruzadas seriam uma resposta a isso, talvez, tá? Porque aí o cristianismo fica militarista, né? E aí sim, você tem a tomada de Jerusalém. Aí tem várias histórias sobre como os cruzados foram bárbaros. Enfim, não vou entrar nisso, matando todo mundo, né? Porque uma coisa entre as cruzadas que era muito comum, por mais hipocrisia que existisse, interesse econômico, né? Interesses econômicos da época medieval, nas diversas cruzadas até a quarta, mas acho que a cruzada mais citada seria a terceira ali, né? Tem o Plantageneta, que virou até o filme do Orlando Bloom lá, acho que é da terceira. Enfim, ali os cruzados, eles atacam a igreja ortodoxa, né, do Império Bizantino, que seria o Império Romano que remanesceu. Eles invadem Constantinopla, se não me engano, tá? Saqueiam Constantinopla, não tenho certeza se é Constantinopla, mas enfim. E você tem outra parte militarizada, que agora é da cristandade, e você tem Jerusalém tomada, né? Então Jerusalém está na mão ali de islâmicos, e ela é conquistada por um breve período de tempo. Eu acho que tem um reinado de Baldwin na região,
que ficam algum tempo na mão dos cruzados e depois eles perdem. Enfim, aí seriam como se fossem colônias europeias, né, onde há a Palestina. E por fim, a história avança até que o capitalismo chega, e aí nós temos o colonialismo e praticamente particularmente o colonialismo britânico. O colonialismo britânico, ele toma a Palestina vira uma colônia da Inglaterra. Durante a colônia, né, inglesa ali, o sionismo, e aí vamos entrar no que é o sionismo. O sionismo é um movimento para a criação de um Estado judeu, tá? É um movimento de criação de um Estado judeu. Você também já deve ter visto os judeus ortodoxos, aqueles mais radicais, como a Barbona e o Kippah, protestando contra o governo de Israel, falando que aquilo é uma ideia conspurcada, né? Ela é unholy, que é você trazer a terra prometida, não por Deus, não esperando Deus entregar a terra prometida, é você enfiando arma lá e criando a terra prometida politicamente. Então, por isso que você tem aqueles judeus radicais que seguem a religião judaica, revoltados com esses governos de Israel. Então, o sionismo é um movimento político. Ele usa muito, né, a religião e a cultura judaica para se embasar, mas ele é muito laico, na verdade. Ele é muito baseado em interesses econômicos e poderio político econômico. Então, os cabeças do movimento sionista são os judeus mais ricos que tem, tá? Você tem filósofos, né, ideólogos, mas quem encabeça isso são os judeus mais ricos que tem e que apoiam esse sionismo, né? E aí, esses judeus, na época da colônia britânica ali, tem a Primeira Guerra Mundial, tá? Por aí, nessa época, até a Segunda, eles vão colonizando, sob o domínio britânico, colonizando o que hoje é a Palestina, com um povo judeu migrando, principalmente judeus europeus, tá? Os judeus, durante o êxodo, boa parte foi para a Europa, foram perseguidos por toda a história na Europa, tá? Os judeus, o povo judeu. Tem toda uma discussão de como que se criou uma classe judaica muito rica, tá? É um povo que você tem pobres, tá? A grande maioria é pobre, como sempre. Só que você tem uma casta judaica muito rica, então tem toda uma discussão, em tudo que você lê você vai ter uma discussão de judeus, porque eles, é a diáspora, né? Eles se espalharam pelo mundo. Então, inclusive o Trotsky é judeu, né? O Marx é judeu, e esses são os pobres, né, judeus. E é por isso que o nazismo faz toda aquela retórica anti-bolchevique, usando os judeus, né, como parte de teoria da conspiração, e realmente você tem judeus muito ricos, espalhados pelo globo. Aí tem toda uma discussão de como que esses caras se tornaram ricos, né? Eles fazem parte do movimento burguês, né, dos burgos medievais. Eles fazem parte dessa casta que enriqueceu e adquiriu grande poder. Quanto mais o capitalismo avançava, maior o poder dessa casta, né? Então houve esse movimento sionista dentro do Império Inglês de colonizar, e grandes protestos já, né? Você já tinham grandes conflitos já nessa época. O que acontece é que aí você vai ter a queda do colonialismo. Hoje estamos no neocolonialismo, né? Então, quando o colonialismo cai, que é o domínio físico das grandes potências imperiais, esse domínio físico cai, ele se torna econômico, que é o que temos hoje, né? Você tem uma Palestina altamente colonizada por judeus, tá? É claro que a proporção de população é ridiculamente desfavorável aos judeus, os sionistas, tá? Mas enfim, eles usaram o povo judeu, é claro. Não vai enfiar um monte de gente rica lá. Os ricos, como sempre, não dão um punhado de gente, tá?
Então, você já tinha uma população judaica grande na Palestina e um movimento sionista todo articulado. Quando cai o colonialismo e a Palestina ganha uma independência, você tem todo um conflito e aí você vai ter intervenção da ONU na criação do Estado de Israel. Então Israel é criada já com um apoio gigantesco dos Estados Unidos e de Inglaterra, um apoio militar, né? Eles tinham uma força militar estupenda. Imagina só, tudo isso ocorreu nesse período de colônia inglesa e criação do Estado de Israel. Então você tem uma determinação, né, toda conflituosa de que o território judeu ia ser tal. É um território muito estranho, tá? Jerusalém era dividida, né? A capital era dividida, então entre palestinos, judeus. E o que ocorre, vocês já devem ter ouvido falar, são as guerras seguidas, né? Assim que Israel é reconhecido, a Inglaterra está fora e fala, tô fora, não se mete mais, tem uma guerra, né? Eu acho que a primeira é a chamada Guerra dos 7 Dias, tá? Minha memória é horrível, por mais que eu tenha estudado. E nessa guerra, em que é contestado o que foi dado para Israel, né? Porque afinal, no fundo, você era dominado. Você enfia um parasita lá dentro, sem querer fazer analogia, mas é o mais fácil. Você enfia um parasita lá dentro, depois você sai e deixa o parasita. É tipo o alien, você cuspiu o ovinho dentro da barriga lá e saiu. E aí o ovinho sai o alien de dentro da sua barriga. E há uma reação imediata dos povos árabes e islâmicos, tá? Vamos separar a religião islâmica de povos árabes, né? Porque embora tenha começado com os povos árabes, o islamismo se espalhou. Então ele se espalhou entre os persas, entre os turcos. Então você tem vários países que são praticamente islâmicos, tem o Paquistão, você tem a Turquia, né? Vários países ali na região da União Soviética, enfim, é uma religião que se difundiu muito. Mas vamos usar aqui povos árabes e islâmicos, né? Tentando incluir todo mundo que era contrário a Israel, ainda é até hoje. E você tem uma guerra que começa imediatamente, só que Israel, municiado absurdamente pelos Estados Unidos, Inglaterra, dá um pau em todo mundo e conquista um monte de território, tá? E ele não abre mão desses territórios. E aí a ONU vai lá, tenta e tal, e eles vão tomando território. A cada conflito que surge, é só isso que acontece. É povo árabe tomando pau e Israel tomando território. E por mais reclamações de ONU e de não sei o que, rompendo todos os tratados da ONU, do que era para ser Israel, eles vão colonizando ilegalmente, vão incentivando, botando dinheiro para os colonos israelitas, judeus, irem criando fazenda tal, e dominando todo o território. Cercam aí vai ouvir faixa de Gaza. Se você for ver, a Palestina era toda, Israel era toda dos palestinos. Eles tomaram tudo, falaram, não, vocês vão ficar aqui agora, faixa de Gaza. E se você olhar no satélite, é bizarro. Você olha a faixa de Gaza, assim, o povo está todo comprimido lá. Então você vê fazendas ao redor, você vê o Egito, a fronteira do Egito, né, com fazendas, a área rural. E faixa de Gaza, aquele monte de construção, uma área urbana. Então imagina como esse povo faz para viver, tá? E é tudo cercado militarmente, controlado. É meio Final Fantasy VII, quando você tem que andar com o trenzinho, e tem vários checkpoints, né? Tem checkpoint, os palestinos andam de checkpoint em checkpoint, com revista militar, né? E é por isso que estoura revolta toda hora. Imagine só, é um gueto, que nem o gueto judeu na Alemanha, né? Que nem o gueto judeu na Alemanha. O sionismo não gosta das comparações, mas na verdade é muito próximo o que eles fazem da Alemanha nazista. A diferença é que não é explícito, não tem câmera de gás, né? Mas o que eles fazem hoje é matar por bomba. É um genocídio, eles estão matando todo mundo por bomba, impedindo a chegada de comida. É o que acontece hoje. E você tem uma propaganda gigantesca de Israel para convencer a sua própria população, né?
Então eu vi recentemente uma entrevista, acho que da CNN também, eles entrevistando, aí você tem um jovem, né? O jovem falando, pô, a gente quer paz e tal. Aí você tem um velhinho, como sempre, né? Eu tenho medo de virar esse velhinho reaça, cara. Você tem um velhinho falando, não, esse é o custo mesmo, seguimos em frente e tal. O velhinho apoiando e tal, depois de cair um míssil no bairro dele, né? Então, enfim, esse é um breve histórico aí do que aconteceu e de por que a situação está desse jeito. Então, vai longe, tá? Na minha época a gente ouvia falar muito da liderança palestina que estava em negociações. E assim, todas as negociações Israel furava, quebrava, tá? Pode ter tido dos dois lados, claro que deve ter tido, mas era sempre a mesma coisa que eu ouvia, era Israel quebrando. As negociações da Noruega, Israel quebrava logo em seguida, ignorava. Então a gente chega no ponto principal que eu queria abordar. A principal motivação que a gente tem hoje, a gente está numa sociedade capitalista, neocolonialista. O que a gente está vendo ali é o neocolonialismo, tá? Então, Israel é meio que é parte do imperialismo, tá? Da máquina imperialista, é muito ligado aos Estados Unidos. E aí você pode sim falar, mas seria as elites judaicas, esses ricos nos Estados Unidos? Acho que tem parte disso, tá? Tem muita parte disso sim. Assim como tem o lobby dos cubanos riquíssimos que fugiram dos Estados Unidos e ficam um lobby muito forte dos Estados Unidos continuar com bloqueio e ser inimigo de Cuba. Você tem uma população judaica rica, muito rica nos Estados Unidos também, tá? Mas acho que principalmente por parte desses judeus imbricados no imperialismo, de ter muito dinheiro, estar dentro do imperialismo, que é a força principal, né, dos grandes oligopólios. E você tem o próprio interesse econômico também, né, ali. Então a discussão que a gente tem, a gente está no neocolonialismo. A gente tem uma discussão sobre, por exemplo, o que está sendo levantado agora no YouTube principalmente, né, que é tipo uma bolha, mas você tem uma discussão de Elias Jabbour e Gustavo Machado de um lado e de outro, um defendendo a China, o outro falando que a China é um novo país imperialista. A China foi colônia por muito tempo, tá? Por mais que tenha sido no passado um império no mundo antigo, no mundo moderno era colônia, tá? Mas tem a Revolução Maoísta e aí praticamente o que o PSTU vem na linha aí o Gustavo Machado junto com o PSTU falando é que a China é imperialista, ou seja, ela saiu de uma posição de colônia, de neocolônia, tá? Porque o colonialismo acabou, então ela está numa posição inferior econômica e social na divisão internacional do trabalho. Só que como teve a Revolução Maoísta, eles não abordam muito isso nessa parte, não sei qual é a análise que eles pretendem fazer disso, mas ela dá a base para você deixar de ser uma colônia e virar uma outra coisa. É capitalista hoje? É capitalista, tá? É imperialista? Ainda não sei, mas enfim, eles enumeram, principalmente baseado na obra de Lenin, que é baseado em outro autor também, pegando os vários fatores. Falta encaixar o fator militar da China para elas realmente se encaixar completamente como potência imperialista. Mas aí você tem essa discussão ampliada para as outras guerras de hoje. Então você tem Rússia versus Ucrânia, que é uma guerra de proxy, né? A Ucrânia é o proxy dos Estados Unidos, OTAN e Europa, por mais divergência que haja entre eles, ela é o proxy contra a Rússia, uma pressão contra a Rússia. A Rússia é uma potência regional, econômica, capitalista hoje, mas ela é baseada num Estado socialista, nas ruínas, né, do Estado socialista. Era um socialismo degenerado, nas palavras do Trotsky, né, porque não era o socialismo que Lenin e Trotsky estavam planejando ali. Eles chamam de degenerado por causa das políticas de Stalin, né, da falta de participação, de uma crítica à burocratização, mas era um Estado social operário. E as bases que tem ali para a nova Rússia capitalista, ela é diferente
é meio parecido com o que aconteceu com a China, mas menos forte, talvez, a base menos sólida para o capitalismo russo de hoje. Então, embora seja herdeira de um poderio militar gigantesco que era da União Soviética, né, na ideia do socialismo de um só país, a única maneira de sobreviver no socialismo de um só país era deixando de ser socialista mais ou menos e tendo um poderio militar para aguentar a pressão gigantesca, foi o que Stalin fez. Então ela é herdeira desse poderio militar, só que ao contrário da China, as ruínas, né, do socialismo ali, elas vieram por uma destruição. Então o regime chinês, esqueci o nome dele, o Deng, vamos falar do Deng. O regime chinês com o Deng, na transição para o capitalismo, ele foi feito pelo Partido Comunista, essa transição. Então ela foi ordenada, foi pensada, então você não teve uma destruição gigantesca como houve na Rússia. Que lá você teve a glasnost e compraram o presidente bêbado para fazer essa transição, tá? Embora as forças interiores impediram uma destruição completa, lá houve uma grande destruição. Então o capitalismo russo é muito mais fraco que o capitalismo chinês, mas muito mais fraco, tá? Você tem alguns monopólios no gás e não compara com a China. Não é uma coisa planejada que nem a China, de um capitalismo planejado para vencer. Tá? A China hoje é isso, foi um capitalismo planejado para vencer. Como o capitalismo ele não tem um nível de planejamento tão grande assim, por problema das suas próprias contradições, a China conseguiu isso por meio desse planejamento, pelas particularidades da evolução da China, né, da história da China. E a Rússia não. Então, a Rússia imperialista, essa é a segunda pergunta. É difícil de ser. Aí, a China é muito mais fácil de entrar nessa discussão. A Rússia ainda acho que não é imperialista, tá? Há uma vontade de imperialismo, talvez, há uma ideia do Putin, por exemplo, de buscar um czarismo novo. Pode ser, tá? Eu acho ele agindo muito mais defensivamente do que ofensivamente, mas pode ser. Mas aí é uma discussão muito mais complicada ali, de Rússia e Ucrânia, tá? A Ucrânia claramente ela tá nessa por causa dos Estados Unidos e da OTAN e do imperialismo, tá? Entrou nessa furada por causa deles. É claramente isso, quem está sofrendo isso é o povo, por mais que tenham sido inflados, né? Ela está nisso por causa do imperialismo. E aí a gente chega no Irã, né? Chegamos no Irã. O Irã, dá para chamar o Irã de potência, de grande potência imperialista? Eles têm eles se prepararam, tá? Eles, assim como a Coreia do Norte, vendo a destruição adiante, eles se prepararam, eles fizeram o que puderam. Então eles têm um poderio militar considerável, o Irã. Daí, chamar o Irã de grande potência imperialista, eu acho impossível, tá? Não tenho um estudo grande sobre Irã, não trabalho em Laese, isso aqui é um vlog, eu trabalho aqui com mapa, tá? Não tem como eu sair nessa linha, ainda mais com filhos, sair estudando que nem louco à toa, de besta, sem ganhar dinheiro nenhum, depois morrer de fome ali, não tem sentido. Mas eu acho muito difícil. Quero ver alguém colocar o Irã aí como grande potência imperialista, tá? O que está acontecendo aqui é uma resposta. Eles estavam se preparando para esse avanço do imperialismo há muito tempo. Eles estavam se preparando, organizando a chamada rede de resistência, tá? Se organizando, eles não são trouxas. Esse pessoal não é trouxa. Embora cometam muitos erros, tá? A gente vê aí, sabe-se quanto da estrutura nuclear eles perderam. Muitos erros os caras cometem. Às vezes parece que eles são movidos por uma bondade maluca de não vamos atacar agora, tal, tá? Mas não, sabemos que é materialismo, eles são movidos por limitações, né? Lucas, tá falando de bondade, os caras estão falando míssil matando gente. Não tem bondade mesmo, tá? Pessoal, às vezes é tão recuado o Irã, às vezes que parece isso, só parece.
Eu vi só o título do vídeo do Andy Bugalho falando que perdeu inscrito, né? Porque ele falou, nenhum nem outro, não sei o que, nem. O pessoal ia zoar falando a política nem. Aí você tem críticas lá que fizeram o Roberto Matos no canal do Pedro Ivo sobre ele falar que cada míssil que cai no Irã é para se comemorar. É meio complicado essa visão. Mas enfim, seguindo o materialismo, o quanto que eu posso, dentro das minhas limitações teóricas e de conhecimento, o defensável é a vitória do Irã. É o defensável, tá? Isso aqui não é uma guerra imperial, isso aqui é um país acuado, o Irã acuado, sendo atacado agora, né? Os caras estão fazendo arma nuclear? Eu acho que estão, tá? Mas vai saber. Os Estados Unidos falou que o Iraque tinha arma de destruição em massa e não tinha nada. E aí? Como é que vai saber? Aí os caras vão lá, saem explodindo tudo. Como é que vai saber? Não dá pra saber. Mesmo que pra mim, eles poderiam ter arma nuclear? Claro que poderiam. O único jeito de sobreviver, eles são muito visados. Igual a Coreia do Norte, são muito visados ali. Então tem interesse econômico, de petróleo, tem interesse geopolítico, tem vários interesses. Israel quer dominar aquela região toda ali, tá? É um plano de longa data. E aí assim, a gente fala comemorar, eu acho difícil, particularmente eu vi um vídeo de israelenses filmando, e aí você tem toda a propaganda do Doma de Fé e tal, ele é sobrecarregado, tá? Quando se sobrecarrega o sistema de defesa, ele falha, e aí cai em algum lugar míssil, vai cair. O Irã vai acertar os lugares que ele quer? É difícil, mas vai acertar alguma coisa. Vai acertar. Dependendo do que o Irã quiser, vai chegar uma hora que o Irã vai tacar tanto míssil, que vai destruir Tel Aviv, por exemplo. Pode não acertar os alvos militares, porque é o que eles têm para fazer. Eu ouvi notícias sobre eles estarem testando mísseis que são controlados e podem desviar, mas enfim. Se encherem tanto o saco do Irã a ponto de ameaçar a existência do Irã, eles vão tacar tanto míssil que vai destruir Tel Aviv por número. Não vai atingir o que eles querem, mas destrói tudo. E aí, chega nesse ponto, Israel perdido vai tacar uma ogiva nuclear no Irã. Com certeza, tá? Que é fim de jogo. Endgame. Tá? Vai chegar nisso? Não sei. Eu acho improvável. O normal é quando a coisa fica muito feia, o pessoal sentar para negociação, né? Quando a coisa fica muito feia, eu acho que Israel está percebendo que talvez a coisa fique muito feia, tá? Então deve sentar para negociação. Enfim, eu vi esse vídeo, né? E aí os mísseis começam a cair com as sirenes tocando, e aí o pessoal que está filmando, as mulheres principalmente, começam a gritar, e aí você pensa, comemorar míssil caindo na cabeça dos israelenses, assim, por mais lavado, com o cérebro lavado que tenham lá dentro, tem gente normal lá, né? Dá pra comemorar. É compreensível você dar uma torcidinha. É compreensível. Porque, como eu disse, é um imperialismo acuando uma potência lá, um país, né? Acuando. E Israel tem uma política de destruir lideranças, mas não é garantido que isso funcione, né? É muito provável que não. Eu acho que é uma ideia assim. Dá um baque duro, dá, mas é improvável que tenha resultados. E aí, assim, isso vai escalar até um ponto em que alguém vai querer parar isso aí. Ou não, ou vai chegar no ponto que eu falei, e aí vai ter ogiva. E, assim, se o Irã conseguiu, digamos assim, que eles têm a superfície, né, que de acordo com os acordos nucleares, que são uns acordos muito hipócritas, tá? Antes de mais nada, são acordos muito hipócritas. Então, você tem as áreas que são visíveis para os inspetores, nada impede do Irã ter bases muito secretas, né? Então, essa parte superior, visível, que todo mundo
pode verificar, pode servir de base teórica e teste para bases escondidas no subsolo para criar arma nuclear. Então sim, pode ser que o Irã já tenha essas armas nucleares e o pessoal está toda essa discussão. E aí se Israel fizer isso, vai tomar de volta. Se tiver, vai tomar de volta, né? Se elas estiverem escondidas, tal, vai tomar de volta. E aí a gente vai ter, acho que, o primeiro conflito real nuclear, né? Porque o que a gente teve até hoje foi só uma potência maluca, genocida e ensandecida, que é os Estados Unidos, destruindo o Japão com arma nuclear só para mostrar poder, porque já tinha vencido na prática. Só para mostrar poder e falar, olha, fiquem espertos. Não foi a única coisa que aconteceu até hoje. Foi uma potência chutando um cachorro caído com arma nuclear. A gente não teve um conflito entre dois países tacando arma nuclear um no outro, que é uma coisa muito diferente, tá? Enfim, o risco existe, o risco existe até de escalar para a terceira guerra, existe sim, principalmente porque já está tendo outros conflitos, né? Mas eu acho que se ainda existir pensamento racional em algum lugar ali, uma hora vai parar e vai para a negociação diplomática. Enfim, acho que eram as considerações principais que eu tinha a fazer nesse vídeo mesmo da CNN. Eu não vi tudo, tá? Eu queria só colocar uma parte. Vai ter uma discussão aqui. Então, assim, a gente está tendo, é claro, ruínas sendo filmadas, né? No Irã e ruínas em Israel. Como eu disse, eu não tinha visto ainda áreas de Israel bombardeadas na minha vida, não tinha visto. Esse conflito é relativamente novo, né, nisso, né, que Israel sempre fez uma propaganda imensa de ter um poder. A própria Globo agora, né, minha esposa falou, nossa, eles atingiram um general, um míssil certinho no quarto dele, tá, mas matou todos os vizinhos, explodiram o bloco todo, tá. Segundo o Glenn estava entrevistando um professor iraniano, ele falou que as crianças foram arremessadas pela janela, os corpos caíram no chão na rua, né? Morreu o vizinho, morreu todo mundo. O Israel adora essa propaganda dele, a chamada propaganda de guerra. Mas mesmo sobre toda essa propaganda de guerra, a gente está vendo uma destruição que eu nunca vi em Israel. Isso é um sinal feio, muito feio, de que Israel não calculou direito esses ataques, né? O que vai acontecer não sabemos, mas enfim, eram algumas reflexões que eu queria fazer. Do ponto de vista teórico, né, que o pessoal quer muito falar, não, a gente tem que lutar pelos trabalhadores aí. Então tudo bem, essa discussão na Ucrânia é frágil, mas existe. Agora no Irã ela é muito mais frágil, né? Você fala, os trabalhadores têm que tomar os dois estados. Do ponto de vista cultural, o que eu vou falar é minha opinião, mas é uma opinião também materialista. E aí pode falar, isso é racista? Não, aí você está indo muito para a linha de Foucault, mas do ponto de vista cultural, o Irã ele é atrasado, tá? Porque você tem uma... Aí você fala, mas é a religião e tal. Mas o ponto é, o que se espera, né, da evolução humana é que os gêneros sejam tratados igualmente, né, coisa que a gente não tem, que a liberdade de pensamento exista, né, é esperado isso. Então, quando você não atingir isso é um atraso, tá? Então, a gente tem um atraso no Irã, sim. Então, tem uma opressão estatal no Irã, é inegável, não adianta vir com papo, não, é inegável. Só que o Irã é um país acuado pelo imperialismo, tá bom? Então, aí você vai falar, você não pode defender o Irã, que isso é absurdo. Não, você pode, do ponto de vista materialista é compreensível, tá? Que você defenda o direito do Irã vencer essa guerra, tá? Eu, particularmente, no wishful thinking, né, eu preferia que o Netanyahu caísse e que a partir daí, assim, houvesse conversas de paz e que Israel desistisse do plano e começasse a integrar o povo palestino. Vai acontecer? Cara, só se o Irã infligir um dano assim monumental no Irã, infelizmente, em Israel, infelizmente, né?
Não vai acontecer. Não adianta o wishful thinking, né? Você acha que alguém gosta de guerra de verdade? Acho que não. Só criança que não vê o bebê sendo arremessado pela janela. Que fala, nossa, um míssil H3 20402 causa destruído. Não tem, né? Enfim. Acho que era esse. Por fim, dos meus próximos vídeos, eu falei que ia fazer do Máquina. Eu tô pensando seriamente em não fazer o do livro 1 do Máquina. Que ele tá muito na forma de journal, assim, né? Ele é praticamente um diário do Máquina. Então ele fala assim, quando ele foi libertado, ele fala, às 7 da manhã encontrei o pessoal, organizei não sei o que. E aí, assim, pode ser uma leitura útil, pode, mas não vale a pena resultar. Vou pensar bastante. Talvez eu pule pro livro 2. Mas como ele é muito pequenininho, eu vou tentar acabar ele antes. E aí eu decido se eu vou fazer vídeo ou não. Enfim, acho que era isso.